Não, todos estão conseguindo ver? Sim. Então, no ano passado surgiu uma notícia de uma mulher que se dizia enfermeira, que, que postou no Facebook, na rede social, que o termômetro de infravermelho apontado na região da testa, aquele laser lançaria um tipo de raio destruidor da glândula pineal. Aí aqui a gente tem a imagem do que seria o termômetro apontando para a testa, com o infravermelho, aquele laser infravermelho, e onde estaria a nossa glândula pineal. Aí aqui tem alguma das fake news que saíram, inclusivemente a fala dela traduzida, da enfermeira, aí outros falam que o termômetro causa câncer, tudo que destruiria, seria um raio destruidor de tudo. E até que o termômetro causaria cegueira, entre outras coisas. Em seguida, eu coloquei a fala da enfermeira australiana, que ela dizia que a tarefa dela era registrar a temperatura de cada pessoa, que ela apontaria para a testa a arma, que seria o termômetro vermelho para a testa, aí ela puxaria gatilho, aí ela sempre pedia desculpas para as pessoas, porque esse termômetro laser apontado para a testa da pessoa estaria destruindo a glândula pineal. Aí ela disse que foi no shopping, que se recusou a aceitar que a pessoa apontasse o termômetro de infravermelho para a testa dela e pegou e falou baixinho no ouvido de quem estava medindo a temperatura dela que deveria ser apontado para o pulso. Então, o que a gente vai falar é desmentir que o termômetro de infravermelho cause algum dano à saúde. Então, tá aqui o vídeo da fala dela traduzida. Aí, primeiramente, a gente pode ver que até hoje as pessoas, quando vão ao comércio, estabelecimentos comerciais, não apontam mais o termômetro para a testa, devido a essa fake news. Elas geralmente apontam para o pulso. E essas histórias com glândula pineal, de charlatanismo quântico, charlatanismo científico, ela é bem antiga. Algumas pessoas chegam até a chamar essa glândula pineal de terceiro olho, que seria devido à localização na parte central do cérebro, entre as sobrancelhas. Algumas pessoas até dizem que não pode usar determinadas coisas porque vai afetar a glândula pineal. Como, por exemplo, chegou ao absurdo dizer que não pode se consumir flúor porque iria calcificar a glândula pineal. Sendo que o flúor já tem na própria água que abastece a nossa casa, em pequenas quantidades, para evitar cárie. E que também não poderíamos usar o termômetro de infravermelho apontando para a testa para não destruir a glândula pineal, para nada afetar essa glândula pineal, porque ela seria importantíssima, muito importante para nossas energias, para nossas vibrações e frequências do nosso corpo. Então, primeiramente, o que a gente tem que entender o que se trata a tal glândula pineal. Então, a glândula pineal, também chamada de epífise, é uma glândula endócrina que tem o formato de pinha, daí o nome de glândula pineal. Aí a gente tem que saber onde que ela está localizada. Ela não está localizada exatamente na testa, ela está dentro do crânio, revestido por vários tecidos. Então, é muito difícil que algo que a gente aponte, um laser, ela vá atingir o crânio, vai ultrapassar o crânio e atingir a glândula pineal. Então, a glândula pineal, exatamente, está localizada dentro do nosso sistema central, no sistema nervoso central, do epitamo, ou seja, na parte superior e inferior do diacéfalo. Ela está localizada entre o mesocéfalo e logo abaixo do esplênio do corpo caloso. Então, tá bem aqui, ó, nossa glândula pineal. A gente vê que tem várias estruturas antes da glândula pineal. Aí depois, posterior aos dois tálamos, com a sua base inserida por meio de uma haste, a comíssura das âmbulas, que tem o volume de
cerca de 7,4 milímetros de comprimento, vezes 6,9 milímetros de largura, 2,5 de espessura, está a glândula pineal. Então, é muito difícil atingir a glândula pineal. Aí, a glândula pineal, o que ela vai fazer? O que ela é responsável? Ela é responsável pela liberação de hormônios, ela é responsável por uma estrutura que produz hormônios e vai liberar na corrente sanguínea. Entre elas, um importantíssimo que é a melatonina. Então, é anatomicamente impossível que o termômetro de infravermelho lance um laser que vai atingir a glândula pineal ou cause algum dano, já que ela está dentro do crânio, ela vai ser revestida por ossos e tecidos subcutâneos. Os termômetros de infravermelho eles são usados muito em equipamentos industriais para fazer as medidas e aferição de peças, superfícies industriais e em consultórios pediátricos. Faz muito tempo, antes da gente começar a usar na pandemia para aferir a temperatura do corpo humano. Então, já faz muito tempo, não é novo. Aí, primeiramente, a gente tem que entender como é que o termômetro de infravermelho vai funcionar. Apesar da gente ouvir termômetro de infravermelho, ter esse nome, esses termômetros não emitem qualquer tipo de radiação infravermelha. Os termômetros digitais, eles são detectores de radiação. Então, o termômetro de infravermelho usado no nosso dia, ele emite radiação infravermelha emitida pelo nosso corpo e vai converter isso para o número digital, que é o que a gente vê no display na tela do termômetro. Ele não vai ficar ele não está enviando radiação infravermelha. Ele apenas está medindo a radiação infravermelha captada pelo nosso corpo. E o termômetro de infravermelho, ele funciona com um princípio chamado radiação de corpo negro, que é muito falado na física e mecânica e física moderna. Então, o que seria o corpo negro? O corpo negro é um corpo que vai absorver toda a energia incidente sobre ele, ou seja, ele não é capaz de refletir a radiação incidente. E todos os objetos que vão emitir ondas eletromagnéticas de uma forma relacionada à sua temperatura, ele vai funcionar desse jeito. O termômetro não vai emitir uma radiação, ele apenas capta no nosso corpo. Então, o corpo humano emite radiação na faixa conhecida por infravermelho, que é uma energia menos energética que a luz visível. Os termômetros captam as ondas emitidas pelo nosso corpo, que eu já falei, através de um sensor, que, sua vez, vai converter isso para um sinal de corrente elétrica, que é o sinal que a gente vai ver os números digitais. Por isso que vai aparecer o número. Aí, a partir desse sinal elétrico gerado, o termômetro identifica a temperatura do nosso corpo. Então, de uma vez por todas, a gente tem que parar de pensar que o termômetro vai enviar alguma coisa para o nosso cérebro que vai danificar a luz do laser vai danificar a nossa glândula pineal. Dentro do infravermelho, você vai ter um sistema de lentes, um sistema que vai fazer a conversão do analógico para o digital. O termômetro de infravermelho, ele apenas vai estar medindo os comprimentos de onda das radiações infravermelhas emitidas pelo nosso corpo. Aí esse sistema de lentes, ele vai pegar, fazer a conversão do calor emitido pelo nosso corpo para transformar isso, vai converter, e isso vai gerar para o sinal de corrente elétrica que vai aparecer no display. Outra parte, aí a gente tem aqui o que seria na física moderna, o que seria a radiação
de corpo negro, o poder emissivo de um corpo negro que vai variar com o comprimento de onda de acordo com a equação de Planck. Aí a gente tem falando aqui o que é a radiação total emitida por um corpo negro, etc. Outra coisa importante que a falsa notícia falava era sobre o laser, que o laser ia atingir a glândula pineal, ia ultrapassar toda a camada da pele, ultrapassar o crânio e atingir a glândula pineal. Então vamos lá. Mas o que realmente seria aquela luz vermelha emitida pelo laser? Então, a luz vermelha que vocês veem saindo do laser, que sai do laser, então os termômetros, ela nem sempre precisam ser utilizadas, elas podem ser desligadas sem serem prejudiciais. Mas ela é importantíssima por quê? Porque ela vai indicar para o operador, do termômetro, quem vai estar utilizando o termômetro, a região da superfície do corpo que vai ser observada. Então, o ponto onde aparece o laser é o centro de uma região circular da qual se origina a radiação vermelha que chega ao termômetro. Ela é analisada para se obter a medida de temperatura. O laser ela vai operar apenas com a mira da região de interesse, que terá a sua temperatura medida. Então, ela vai apenas apontar a região que a gente vai medir para saber onde exatamente na testa a gente vai medir. Não vai emitir nada. Então, portanto, quando o termômetro de infravermelho é apontado para a testa de uma pessoa, com ou sem o laser, nada sai do termômetro. Muito antes, pelo contrário, a radiação infravermelha oriunda da testa é que entra no termômetro e é analisada, resultando em uma medida da temperatura. Mesmo quando na testa do sujeito aparece o ponto vermelho do laser, a gente tem que lembrar que o laser é apenas uma luz bem focada e coerente. Essa luz vermelha é parcialmente refletida e parcialmente absorvida pela pele. Ela não tem o poder de penetrar na cabeça de ninguém. A testa de qualquer pessoa está constantemente exposta à luz. E a radiação infravermelha oriunda do ambiente, e ninguém deveria imaginar que, por exemplo, a luz do sol ou da iluminação artificial entra na nossa cabeça e vai atingir, vai prejudicar, vai corromper a glândula pineal. Tal ideia é absurda. Então, a luz infravermelha é justamente um tipo de luz que não é visível ao ser humano. E é emitida por todos os corpos na forma de calor, inclusive pelo nosso corpo humano, que a gente emite uma luz infravermelha. Sendo assim, quando a gente vai enxergar essa luz, que o laser, que é chamado de laser guia, sua luz vai estar bem no espectro infravermelho. E, sabidamente, ela não possui capacidade de penetrar profundamente nos tecidos. É impossível ultrapassar a barreira da pele. É impossível o laser ultrapassar a barreira da pele que recobre nossa cabeça e todas as demais estruturas que cercam a glândula pineal. Está numa região muito próxima do nosso cérebro, até atingir. Por baixo de todas as evidências, a gente pode afirmar, evidências científicas comprovadas, a gente pode afirmar que a medição da temperatura por termômetro de infravermelho na testa é inofensiva à saúde, até porque a luz infravermelha ela contém radiação não ionizante. Ela está bem aqui, ó. E a gente consegue ver o comprimento da luz de onda infravermelha bem aqui, ó. Tá na luz visível, que não é
visível ao olho humano. Outra coisa que foi muito questionada na notícia é: você tem que medir a temperatura do termômetro usando o pulso, porque o pulso é mais frio do que a testa, entre outros lugares. Então, o que a gente tem que perceber? Que as partes do corpo têm temperatura diferente. O ideal para medir a temperatura do corpo humano seria na testa, porque é onde que há mais precisão. No pulso, por exemplo, a gente teria uma temperatura quase 1 grau menor. E a distância também influencia na medição. Então, você não pode pegar e apontar, deixar o termômetro apontado você num espaço bem maior do que a pessoa que está medindo a temperatura. Ficar bem distante. Então, o ideal, recomendado para medir, seria cerca de 15 centímetros de distância. Porque se você medisse numa distância muito grande da outra pessoa, ela não estaria só captando a temperatura do seu corpo, ela estaria captando a temperatura de outros corpos que estão presentes no ambiente. E outra recomendação é que não se poderia inclinar o dispositivo, porque ele receberia a radiação emitida pela outra pessoa, que é isso que eu acabei de falar. Caso ele ficasse inclinado, a radiação não entraria totalmente, então daria uma medida muito imprecisa. Outra coisa também, problema de medir no pulso, é porque você poderia estar usando outra coisa de metal, um objeto, uma pulseira, um relógio, que seria bem diferente. Que o termômetro captaria uma emissividade diferente da pele do corpo humano. Então, já interferiria no grau da temperatura medida, seria totalmente diferente. Até quando a gente usa o álcool gel, pode ter vai ter uma medida imprecisa, porque vai ser diferente a temperatura do que a gente está usando, vai dar uma interferência. Então, o ideal mesmo, para ter uma precisão maior, seria usar o termômetro apontando para a testa. Em outros locais, como o pulso, seria impreciso, porque haveria interferência de outros objetos, outras coisas. Então, o ideal, contrariando a enfermeira, seria medir apontando para a testa. Aí outra coisa que questionaram é por que usar aqueles termômetros de tipo pistola. Então, o termômetro de infravermelho, ele já é usado há muito tempo em consultório pediátrico, porque ele evitaria a contaminação de uma criança para outra. Você não precisaria ficar higienizando o termômetro de infravermelho, ao contrário daquele termômetro que a gente põe de braço a braço, que é de mercúrio, ou aquele outro digital. Então, é muito mais fácil você usar o termômetro de infravermelho do que utilizar outro tipo de termômetro comum. Porque é muito difícil você está num local, no estabelecimento público, você está lá medindo a temperatura de uma pessoa. Você vai botar o termômetro debaixo do braço, aí você vai ter que esperar um tempo, e a pessoa pode se mexer, pode tornar imprecisa a medição. Outros fatos, outros casos, outras coisas podem interferir nessa medição. Então, o mais do que você vai botar lá debaixo do braço, a pessoa vai lá ficar esperando horas e horas e horas e horas, e vai demorar muito, e você vai ter que higienizar o termômetro para usar em outra pessoa, aí vai ficar continuamente demorando mais tempo, interrompendo, vai criar uma fila gigante, vai causar um amontoamento, uma multidão, vai ficar muita gente, vai ficar um espaço bem pequeno e muita gente aglomerado. Então, o ideal é usar o termômetro de infravermelho, porque ele vai evitar a contaminação, a temperatura vai ser medida com maior precisão, vai ser mais rápido. Então, por isso que é melhor usar o termômetro de infravermelho durante a pandemia. Então, mais uma vez, repetindo,
O termômetro de infravermelho, ele vai captar a temperatura do nosso corpo através dos comprimentos de onda emitidos pelo nosso corpo. Eles não são termômetros que vão enviar e não vão emitir alguma luz. Eles não vão fazer nada que prejudique a nossa glândula pineal, atravesse a nossa pele, a camada óssea que vai revestir o nosso crânio. Então, de uma vez por todas, o termômetro de infravermelho, o laser não vai prejudicar em nada. O laser que sai do termômetro não vai prejudicar em nada a nossa glândula pineal. Ele apenas vai apontar, vai ser uma região que a gente vai ver onde que vai estar apontando o termômetro. Outra coisa bem importante que saiu do Inmetro foi como utilizar o termômetro de infravermelho. Saiu um guia exatamente porque as pessoas não estavam sabendo como utilizar o termômetro, então saiu um guia de termômetro infravermelho para um guia de boas práticas para o uso de termômetro infravermelho para realizar a medições de temperatura humana. Aí nesse guia ele vai explicar o objetivo de usar o termômetro de infravermelho, o controle meteorológico de termômetros clínicos, o termômetro clínico de infravermelho e ele vai explicar como é que é as condições de uso desse termômetro, para que não tenha nenhuma interferência, nada prejudique e que tenha uma aferição da medição mais precisa possível. Pronto, eu acho que é isso. Então, quem entendeu, quem gostou, dá um like no vídeo, inscreve no canal do YouTube. E a Operação Scooby-Doo ajuda a desmistificar muitas coisas que saem na internet, que são fake news, que usam pseudos doutores quânticos para criar notícias fakes que vão acabar prejudicando as pessoas.